Seja muito bem-vindo a mais um devocional à prova de falhas. Eu sou Olavo Cortez, marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. O devocional à prova de falhas é um programa diário para quem quer sair do raso e deseja mergulhar em águas mais profundas do Evangelho. Então, todos os dias, nós abrimos a Bíblia, fazemos uma leitura cronológica das Escrituras, aprendemos a orar de forma intencional e caminhamos por verdades que são simples, mas que nos ajudam a amadurecer a nossa fé e a organizar as nossas vidas. Durante a semana, nós estudamos sobre o cuidado da alma à luz das Escrituras. Nós também meditamos acerca de aplicações teológicas para o cotidiano, para a vida real. E estudamos fundamentos da teologia sistemática. Tudo isso de forma rápida, de forma clara, de forma objetiva, para fortalecer o coração e renovar a mente. Aqui o foco não é complicar, o foco aqui é perseverar. Nós seguimos com menos ruídos, com mais Cristo e com mais palavra de Deus. Se você já conhece esse canal, vou pedir para você curtir, para você comentar e compartilhar. Isso é fundamental para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E agora nós vamos começar com a leitura bíblica cronológica de hoje. E hoje nós vamos ler o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Vamos ler o capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Hoje nós temos uma pergunta teológica. E a pergunta teológica é: o que é teologia? A pergunta, o que é teologia, pode parecer muito simples, mas ela revela uma confusão comum, tanto no mundo cristão como no mundo acadêmico. Em muitos contextos, teologia foi substituída pelo termo religião, como se fossem sinônimos. A grande questão é que essa troca ela não é neutra e ela também não é insignificante. Ela revela uma mudança profunda na forma como lidamos com a verdade. A religião, no sentido acadêmico moderno, ela costuma ser estudada como um fenômeno humano. Então, ela analisa práticas, rituais, costumes, experiências religiosas, tudo dentro de contextos culturais específicos. Por isso, normalmente, ela é tratada como parte da sociologia ou da antropologia. Nesse caso, então, o que se observa é que o foco não está em Deus, mas no ser humano e na forma como esse indivíduo, como esse ser humano, expressa a sua religiosidade. O foco, portanto, não é Deus, é o homem e a forma como ele expressa a sua religiosidade. Mas teologia é algo completamente diferente. Não. Teologia é o estudo de Deus. Ela não começa com o ser humano tentando explicar suas experiências religiosas. A teologia começa com Deus se revelando e sendo conhecido. Enquanto o estudo da religião é natural, a teologia é sobrenatural. A teologia ela é sobrenatural simplesmente porque ela trata daquilo que está para além do mundo invisível. Ela trata do caráter, da vontade e das obras do próprio Deus. E essa distinção ela é fundamental para nós entendermos o cristianismo, especialmente porque uma fé cristã genuína, ela parte da convicção, da certeza de que a verdade suprema é a verdade de Deus. Que a verdade suprema é a verdade de que ele é
a fonte, ele é o fundamento de toda a realidade. Por isso, todo conhecimento, seja em economia, em filosofia, em biologia, em matemática, em física, não importa. Qualquer outra área de conhecimento só pode ser plenamente compreendido quando ele é visto à luz de quem Deus é. Não por acaso, durante a Idade Média, a teologia era chamada de a rainha das ciências. Isso se dava porque todas as outras áreas do saber eram organizadas em relação à teologia. Mas a pergunta que nós precisamos entender é o que significa exatamente a palavra teologia. Esse termo vem de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus, e logia, logos, que pode ser traduzido como palavra, razão, lógica. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que, literalmente, a teologia é o estudo racional, ordenado e consciente a respeito de Deus. Da mesma forma que a biologia estuda a lógica da vida, da mesma forma que a antropologia estuda o ser humano, a teologia, ela busca compreender Deus, mas não conforme nós entendemos ou percebemos. Ela tenta compreender Deus conforme ele mesmo se revelou para nós. Esse estudo não se limita a falar de Deus de forma genérica. A teologia, ela abrange tudo aquilo que Deus revelou através das Escrituras. Por isso que ela vai possuir subdivisões. E essas subdivisões, elas são extremamente importantes. Então, a teologia sistemática, ela vai se dividir em cristologia, o estudo de Cristo, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, a martiologia, o estudo a respeito do pecado, a escatologia, o estudo sobre as últimas coisas, sobre as coisas futuras. Todas essas áreas, elas estão conectadas porque a unidade delas está no próprio Deus. Então, quando nós falamos em teologia sistemática, estamos nos referindo a um esforço específico. Nós estamos nos referindo a organizar de forma coerente e ordenada tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre os principais temas da fé cristã. E aí é interessante perceber que para alguns, ou para muitos, a palavra sistemática causa um certo desconforto, porque nós vivemos em uma cultura que desconfia de sistemas de pensamento. Então, essa resistência, ela foi fortemente influenciada por correntes filosóficas como o existencialismo, como o relativismo e como o pluralismo. Todas essas correntes filosóficas, elas rejeitam a ideia de uma verdade objetiva, rejeitam a ideia de uma verdade coerente, rejeitam a ideia de uma verdade abrangente. Essas filosofias, elas ensinam que não existe uma verdade essencial. Elas ensinam que existe apenas experiências individuais. Não existe, portanto, um propósito maior. Existem apenas propósitos pessoais. Então, para essas correntes não existe, por exemplo, uma explicação coerente da realidade. O que existe, na verdade, são apenas fragmentos desconexos de uma realidade incoerente. Quando essa mentalidade ela é aplicada à teologia, o resultado primário e imediato é o abandono da teologia sistemática.
que passa a ser vista como uma tentativa de encaixar a Bíblia em um sistema filosófico humano. E, de fato, isso já foi feito no passado, quando alguns pensadores, alguns teólogos tentaram forçar as escrituras a se ajustarem a sistemas filosóficos preconcebidos. Mas esse não é o propósito da teologia sistemática bíblica. A teologia sistemática bíblica, ela não impõe um sistema à escritura, muito pelo contrário. Ela procura ouvir de forma atenta a palavra de Deus e busca organizar esses ensinos de acordo com a própria lógica, de acordo com a própria coerência, de acordo com a própria ordem e organização da revelação divina. Esse trabalho, ele parte de algumas premissas fundamentais. A primeira dessas premissas é a de que Deus se revelou. Deus se revelou na criação e Deus também se revelou de forma especial, de forma clara nas Escrituras, que são a palavra de Deus. A segunda premissa fundamental que precisa ser considerada é que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de clareza, é um Deus de coerência. Deus não é confuso, Deus não é contraditório, Deus se comunica de maneira inteligível. E ele se comunica de maneira inteligível porque ele quer ser compreendido por nós. A terceira premissa é a de que, apesar da diversidade de autores, apesar da diversidade de épocas, apesar da diversidade de estilos literários, a Bíblia possui incrivelmente uma unidade interna absolutamente clara. E essa realidade, essa verdade a respeito das Escrituras, mostra que a sua unidade ela é fruto de uma verdade absolutamente inafastável. Ela é fruto de uma verdade que nos ensina que a Bíblia possui um único autor. E esse autor, o mantenedor, o fundamento dessa unidade, é Deus, o soberano Senhor que escreve a história com as suas próprias mãos. Por isso, a tarefa do teólogo sistemático é considerar todo o testemunho das Escrituras e mostrar como seus ensinos se harmonizam em um todo coerente, um todo consistente e, principalmente, um todo significativo. Trata-se, portanto, de um trabalho difícil que nenhum ser humano realiza de forma perfeita, mas absolutamente necessário para a saúde da fé cristã. Em última análise, fazer teologia não é um exercício frio ou distante da vida. Todo cristão é, de alguma forma, um teólogo, e não sou eu quem digo isso. Todo cristão é, de alguma forma, um teólogo, porque todos pensam sobre Deus, falam sobre Ele e vivem a partir daquilo que creem a seu respeito. A questão, portanto, não é se fazemos teologia, mas se fazemos uma teologia fiel, bíblica e coerente com quem Deus realmente é. Essa foi a nossa mensagem, reflexão de hoje. Se essa palavra falou ao seu coração, curta o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém. Isso é essencial para alcançarmos mais pessoas. Amanhã estamos aqui novamente, abrindo as Escrituras e aprendendo juntos. Que Deus fortaleça o seu coração pela sua palavra e pelo seu Espírito. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.